Antes que ele pudesse responder, ela enfiou a Blessing of Lita na boca dele. Pensa o que quiser. Se quiser viver, só engole. Bjorn Jandel desistiu de resistir. Bom, acho que isso ainda é melhor do que morrer. Mesmo assim, ele ainda não estava totalmente convencido. Ei, isso aqui só apaga memórias, né? Amélia Renveios deu um sorriso torto. Nunca ouvi falar de efeitos colaterais, então relaxa. Só vai dormir. A menos que ele tivesse uma opção melhor, ele não tinha. Então, como se estivesse encerrando tudo de forma casual, ela perguntou. E qual era aquela segunda razão que você mencionou antes? O segundo jeito de irritar alguém. Bjorn Jandel piscou. Que segunda coisa? Você disse que existiam duas formas de deixar alguém com raiva, lembrou ela. Ele abriu a boca para responder. Ah, aquilo? Mas antes que ele pudesse terminar, a Blessing of Lita ativou e se fundiu à alma dele. O mundo dele escureceu rapidamente enquanto a consciência escapava e a escuridão tomava conta. Então, de repente, ele percebeu uma coisa. Espera, minhas memórias. Elas ainda estavam lá. Ué? Por que eu ainda consigo lembrar de tudo? Na manhã seguinte, no escritório administrativo, seu cartão de identificação foi processado, informou o funcionário. Hans Mark, procurado por roubo e assassinato. Incluindo a taxa de comissão e os encargos adicionais, o total dá 180 mil manastones. Bjorn Jandel tinha passado na guilda logo cedo antes de ir direto para lá pegar sua recompensa. Ele perguntou a ela sobre o dispositivo laranja. Eu não preciso pagar por aquela ferramenta mágica danificada. Xia entregou um formulário para ele. Assine aqui para receber seu pagamento. Ela disse que você não precisa se preocupar com compensação. Eu já relatei a situação ao meu superior. Dessa vez, sua missão foi classificada como uma operação especial. Bjorn Jandel apoiou a cabeça em uma das mãos, pensando em tudo o que tinha acontecido. Missão especial, é? Pensou ele. Ele se lembrou de morrer, e depois voltar. Depois de engolir aquela pílula ontem, ele apagou completamente. Quando acordou de novo, estava de volta aos esgotos. Felizmente, todo o equipamento dele ainda estava intacto, exceto pelo dispositivo de gravação, que tinha sido destruído. Ele ainda não sabia se aquela sacerdotisa maluca estava realmente falando a verdade. Nenhum dos companheiros dele se lembrava de nada. Supostamente, a última coisa de que todos se lembravam era de estarem indo juntos em direção ao esconderijo dela. Mas por que as memórias dele estavam intactas? Por que ele conseguia se lembrar de tudo quando ninguém mais conseguia? A sacerdotisa sombria estava morta. Todo mundo tinha despertado confuso, olhando para o cadáver dela sem entender nada. Por que a gente não consegue lembrar de nada, mas ela acaba morta desse jeito? Será que aquele monstro que você mencionou realmente apareceu e matou ela? Sugeriu alguém. O grupo imediatamente começou a soltar uma teoria atrás da outra. Acho que ela pode ter feito isso consigo mesma, disse um deles. Hã? Como assim? E assim eles começaram a analisar todas as possibilidades por trás da morte dela. Primeiro, a gente encontrou ela, lutou contra ela e derrubou ela. Segundo, tentamos levar ela de volta para a cidade para poder pegar a recompensa. Terceiro, ela acordou no caminho, partiu para cima da gente, e nós matamos ela no meio da luta. Os ferimentos cobrindo o corpo dela sustentam perfeitamente essa história. Ele apontou para a marca estampada no rosto dela. Isso não parece um golpe da massa de Bjorn Jandel? Eu também tô vendo isso. E não só isso, ainda consigo sentir vestígios da minha magia agarrados ao corpo dela, ele acrescentou. Bjorn Jandel não disse nada. Para ser sincero, o raciocínio de Braun Rottmiller era sólido e difícil de contestar. Então o mago começou a examinar com cuidado todas as partes estranhas e perturbadoras da missão. Se o poder de um deus maligno esteve envolvido aqui, então essa perda de memória faz todo sentido, disse ele num tom controlado. Perto dali, Ikuro de Murad caiu na gargalhada, claramente empolgado por eles terem concluído a missão de algum jeito. Bom,
olhando pro cadáver dela. Tá bem óbvio que a gente resolveu tudo direitinho. Mais tarde, quando finalmente saíram dos esgotos, já tinha alguém esperando por eles. Bjorn chamou Xian, levantando a mão e acenando. Ele ficou surpreso. Chave, o que você tá fazendo aqui? Já estava ficando tarde, e você ainda não tinha voltado. Fiquei preocupada, então pensei em vir te procurar pessoalmente. Bjorn Jandel piscou, confuso. Espera, você veio até aqui com a bibliotecária? Ela franziu a testa na hora. Que expressão é essa? Ragnar é uma maga extremamente talentosa. Não subestime ela só por causa da aparência. Ragnar, a bibliotecária, respondeu num tom frio e seco. Só agradece a Chaven. Fui arrastada para essa confusão por causa dela. Talentosa ou não, murmurou Bjorn Jandel por baixo da respiração. Mas que ela é rica, isso dá para perceber só pelas roupas caras que tá usando. Corando de leve, Xian se virou para Ragnar. Ei, como assim você foi arrastada para isso? Você claramente estava preocupada com ele. Preocupada? Eu nunca, e isso é verdade, Xavier? Carusten interrompeu de repente, os olhos indo de uma mulher para outra. Bjorn Jandel, quem exatamente são essas moças? Antes que ele tivesse a chance de responder, uma delas reconheceu a outra primeiro. É a bibliotecária daquele lugar onde o Bjorn Jandel sempre vai. Bjorn Jandel, totalmente sem entender, pensou, o que deu nessa gata agora? O que ela comeu dessa vez? Vinagre. Um instante depois, um cavaleiro sagrado apareceu com uma espada colossal presa nas costas. Ele pertencia a uma ordem militar famosa tanto pela força esmagadora quanto pela nobreza da linhagem. Entre eles, só quem nascia na nobreza podia entrar sequer como recruta. Ele fez uma reverência respeitosa ao grupo de Bjorn Jandel. A estrela do crepúsculo nos guiou. A traidora, Elisa Becken, foi eliminada. A igreja jamais vai esquecer os feitos que vocês realizaram aqui hoje. Bjorn Jandel olhou para ele, confuso. Do que esse cara tá falando afinal? Eles gaguejaram, tentando formular algum tipo de resposta. Então alguém por perto murmurou, é ele, né? Little Valkan. Dizem que ele esconde a identidade atrás de um manto. Rumores começaram a se espalhar loucamente sobre as habilidades de Bjorn Jandel. Ouvi dizer que, sempre que ele libera o poder, o corpo inteiro dele enche e fica enorme, tipo um gigante saído de uma lenda. Bjorn Jandel perdeu a paciência na hora. O quê? Do que vocês estão falando agora? Todo mundo desviou o olhar imediatamente, com expressões constrangidas. Não somos nós que estamos imaginando coisa estranha. É você. Ah, fala sério. Isso é ridículo demais. Bjorn Jandel levantou a voz, incrédulo. Eu ouvi cada palavra que vocês disseram. Eu não sou nenhum bicho enjaulado para vocês ficarem olhando. De repente, Xavier bateu a mão na mesa com um estalo seco. Ei, seus esquisitos, gritou ela furiosa, com o rosto queimando de raiva. Vocês querem ser denunciados por assédio sexual, é isso. O grupo inteiro pediu desculpas na hora. Foi mal. Bjorn Jandel soltou um suspiro baixo e pensou consigo mesmo. Tá bom, eu vou perdoar ela por ter me arrastado para esse café e me metido nesse monte de fofoca e besteira. Ele se levantou da cadeira. Certo, eu tenho que ir agora. Minha equipe tá me esperando. Chaven sorriu animada. Passa na biblioteca a qualquer hora, tá? Tá. Ah, e aliás, ela acrescentou, parece que a Ragnar tá preparando algo para você. Não é uma fofa. Bjorn Jandel deu um leve sorriso. Claro, eu apareço quando tiver chance. Promete. É. Mudança de cena. A equipe dele estava reunida, rindo alto e comemorando sem nenhum freio. E Kuro de Murad explodiu em outra gargalhada, quase sem conseguir se controlar. Não, sério, eu juro que é verdade. Não mente, seu anão velho. O rosto de Misha Karusten já estava vermelho por causa da bebida, e as palavras dela começaram a sair arrastadas.
Não tem como alguém realmente se chamar Dick Johnson. Eu sou o grande mago Lorvoerdvalk, de verdade. As vozes se atropelavam de todos os lados. Com gente rindo, gritando e batendo na mesa. O lugar inteiro tinha virado um caos completo. Você tá bêbado e delirando de novo, disse alguém. Nosso sortudo voltou, vibrou outra voz. A deusa da sorte tá sempre do seu lado. Não, esquece isso, você é a própria sorte, brincou alguém. E por quê? Lembrou Ikuro de Murad. Senhor, já chega. O verdadeiro motivo de todo mundo estar tão animado era bem simples. A recompensa por capturar aquela maldita bruxa era absurda. No momento em que viram o valor, os olhos de todo mundo brilharam. 10 milhões de Spirit Stones. Dividido entre 5, dava 2 milhões para cada um. Era uma fortuna inacreditável. Eu me ferrei mais. Alguém resmungou com amargura. Fui eu que tive que lidar com ela depois de tudo o que aconteceu. Ela quase me matou. Ainda bem que no fim decidiu poupar minha vida. Para todo o resto, que não lembrava absolutamente nada do que tinha acontecido, aquilo parecia o mesmo que acordar e ver ouro caindo do céu. De repente, a mulher chamou Bjorn Jandel, perguntando se podia falar com ele por um instante. Ei, Bjorn Jandel. Eu preciso te dizer uma coisa. Pode falar, respondeu ele. Ela se aproximou bem dele e sussurrou baixinho, só me dá teu ouvido um segundo mais antes que ela pudesse terminar o que queria dizer. Uma voz soou atrás deles. Quem é esse? Não é o filho do Jandel, Bjorn Jandel. Ele se virou na hora. Quem é você? O homem deu um sorriso sem graça, meio envergonhado. Você esqueceu meu nome de novo. Hans. Hans. Ah. Bjorn Jandel suspirou por dentro. Tá, aquele cara. Eu só confundi os nomes de novo. Sério, quantos caras chamados Hans existiam nesse mundo afinal? E cada um deles parecia trazer para ele nada além de azar. Todo Hans que ele tinha conhecido até agora acabava morto, e nenhum deles tinha ido em paz. Que nome amaldiçoado e azarado. Menos um ponto de credibilidade já de cara. Ele relembrou com pesar. 2 guerreiros, um arqueiro, um scout, e agora esse cara também. O outro homem sorriu sem jeito, e Bjorn Jandel sentiu um pressentimento frio e desagradável afundar no peito. Essa formação de grupo é assustadora. Ele se lembrou da sugestão de Einar, dizendo para ele passar na guilda e procurar mais possíveis membros de equipe. Hans ofereceu sem jeito, se importa se eu sentar aqui? Bjorn Jandel rejeitou na mesma hora. Não, eu absolutamente não tenho nada para falar com você. Sinceramente, só de pensar em lidar com outro Hans já me dá cansaço, pensou ele. Todo Hans que encontrei até agora era um completo lixo, e todos acabaram mortos. Só de ficar perto de um já me dá uma sensação ruim. Tenho outro lugar para ir. Vai na frente sem mim, acrescentou ele friamente, deixando bem claro que queria que Hans fosse embora. Ah, eu só queria dar um oi, murmurou Hans, sem graça, antes de se virar e ir embora. Uma dor de cabeça a menos. Exatamente naquele momento, 2 soldados entraram na taverna caindo aos pedaços, atraindo imediatamente todos os olhares do lugar. Mosul Knights. O que eles estão fazendo aqui? Mosulin era conhecida como uma das organizações militares mais poderosas que existiam. Só cavaleiros nascidos de sangue nobre podiam entrar nas fileiras. Diziam que, se Moslin viesse te buscar pessoalmente, o único fim esperando por você era a morte. Shai, sussurrou alguém. Silêncio. Olha. Bjorn Jandel sentiu um calafrio subir pela espinha. E agora? Tem alguma coisa errada. Aconteceram incidentes demais ultimamente para isso parecer coincidência. Os instintos dele gritavam um aviso. Sempre tome cuidado com pessoas que carregam rancor profundo no coração. De algum jeito, o seu destino sempre é atrair esse tipo de gente. Será que isso é por causa daquele Hans de novo? Toda vez que um Hans aparece, problema vem logo atrás. Droga.
Será que isso é mesmo algum tipo de maldição? Leorvoerdvalki, o mago, foi preso pelos soldados de Mosulin. Você está preso por insultar um nobre, declararam eles. Ao que tudo indicava, ele estava completamente bêbado. Espera, o quê? Vocês pegaram a pessoa errada. 3 horas depois, na sede de Mossul. Espere até a investigação oficial terminar. Valki, será que ele vai mesmo ficar bem? Bjorn Jandel cortou Ikurud Murad na hora. Não, Zika. Só cala a boca por um segundo. Todo mundo estava tenso e preocupado. Chave tinha prometido que iria investigar o caso pessoalmente. Então, finalmente, Valki apareceu. Então, finalmente, Valki saiu livre. Ei, esse não é. Aquele é o Valki? É você mesmo. Tá, o que aconteceu lá dentro? Ele abaixou a cabeça. Sombrio e exausto. Parece que no fim eu vou ter que sair da equipe. Todo mundo olhou para ele sem entender. Como assim? Explica isso direito, perguntou um deles. Dvalki soltou um longo suspiro e finalmente revelou a verdade sobre sua origem. Na verdade, meu irmão mais velho é o Barão Marton. O quê? Então você é nobre? Bom, mais ou menos. Ele hesitou por um momento e então continuou num tom mais baixo. Eu sou o filho ilegítimo do antigo Barão Marton com uma das empregadas da casa. Como eu era visto como uma mancha no nome da família, fui adotado pelo irmão da minha mãe, Sartilba. Mas, na verdade, foi minha mãe quem me criou. É tudo uma bagunça de política nobre. Mas graças a esse arranjo, eu consegui viver de forma estável e me dedicar ao estudo da magia. Mas o que isso tem a ver com você sair da equipe? Perguntou alguém, confuso. 1 ano atrás, meu pai morreu. Meu segundo irmão herdou o título em vez do mais velho. Foi aí que o problema começou. Os outros ainda não entendiam. Por que o filho mais velho não herdou? Exatamente. Mas meu segundo irmão virou o herdeiro. A mulher que estava ouvindo franziu bem a testa. Ainda não entendi. Por que isso é um problema tão grande? Ele continuou num tom pesado e sombrio. Depois que meu pai morreu, meu irmão mais velho e vários outros parentes começaram a morrer um atrás do outro. E agora meu segundo irmão mandou Moslin atrás de mim. Foi um aviso bem claro, uma mensagem dizendo para eu manter a boca fechada, ficar invisível e me esconder. Acho que o fato de eu ter virado um aventureiro de verdade mexeu com ele. E agora que Bjorn Jandel tá no nosso time, ele provavelmente tá observando a gente ainda mais de perto do que antes. Bjorn Jandel franziu a testa. Ei, o que isso tudo tem a ver comigo? Por que eu tô sendo arrastado para essa bagunça da sua família? Ele pressionou Leorvoerdvalki ainda mais. Então e agora? Seu irmão tem medo demais para entrar no labirinto com as próprias pernas. Isso não tá totalmente errado, admitiu Leorvoerdvalki com uma expressão amarga. Mas mesmo sabendo disso, ainda não tem nada que eu possa fazer. Mosulin não apresentou nenhuma acusação formal contra mim, mas tiraram meu direito de entrar no labirinto. Bjorn Jandel sentiu uma pontada de pena por ele. Que desastre completo. O próximo labirinto abre em 9 dias, né? O grupo decidiu continuar bebendo para aliviar o clima, mas Bjorn Jandel recusou. Tenho planos na biblioteca com Chavein. Na biblioteca a essa hora? Perguntou alguém, surpreso. Combinei com a bibliotecária ontem, respondeu ele sem hesitar muito. A mulher ofereceu com um sorriso suave. Que tal eu ir com você? Ele recusou, sem querer incomodar ela mais do que já tinha incomodado. Não precisa. Só vai para casa e descansa direito. Ela soltou um suspiro frustrado. Mas mesmo se eu voltar, não é como se eu tivesse algo para fazer lá. Ele ergueu a voz de repente, mais ríspido do que antes. Como assim você não tem nada para fazer? Se tá com tempo de sobra para ficar aí sem fazer nada, então vai balançar essa espada e treinar ou qualquer coisa assim. Ela estufou as bochechas, claramente magoada pelo jeito que ele falou. Aff. A injustiça daquilo incomodou,
mas ela ficou calada. Eu ia descansar hoje e ir embora amanhã, mas acho que esse plano já foi pro espaço agora. Quando chegou à biblioteca, ele cumprimentou a pessoa no balcão com uma educação calma e bem medida. Ei, pensando bem, a gente nunca se apresentou direito, né? Eu sou Bjorn Jandel, filho de Jandel. Ela respondeu com a mesma cara neutra e indecifrável de sempre. Claro que eu sei quem você é. A biblioteca vai fechar em breve. Você vai entrar ou não? Não, hoje eu não vim aqui para ler. Ainda completamente sem expressão, ela respondeu sem mudar o tom. Então ele disse o nome completo dela em voz alta. Lagna Litaniel Pefroz. Ela percebeu o pequeno erro na mesma hora, mas não pareceu interessada em corrigir isso de verdade. É Litaniel, não isso aí, mas tanto faz. Me chama do que quiser. Certo então, disse ele com um leve aceno. Enfim, Lagna, disse ele, encarando ela diretamente. Você consideraria deixar o trabalho de bibliotecária de lado por um tempo e se juntar a mim como membro de pare no labirinto? Mas antes mesmo que ele pudesse terminar de se explicar, ela recusou na hora. Recuso. Ainda sem querer deixar isso de lado tão fácil, ele tentou provocar uma reação nela. Entendi, disse ele com um sorriso levemente provocador. Justo. Se você é o tipo de maga fraca e frágil demais para sequer colocar os pés no labirinto, então realmente não tem nada que eu possa fazer. Ela lançou nele um olhar longo e penetrante. Você tá tentando provocar minha curiosidade com isso? Vendo que conseguiu a reação que queria, Bjorn Jandel soltou um bocejo longo e preguiçoso. Bom, então é isso. Se você não quer entrar, tudo bem por mim. Então, do nada, ele perguntou de forma direta. Aliás, Shamer disse que você tinha preparado algo para mim. É verdade? Lagna Litaniel Pefroz claramente foi pega de surpresa. Ela gaguejou. O quê? Algo para você. Ela falou isso mesmo? Bjorn Jandel olhou para ela, confuso. Ah, qual é? Explica isso de um jeito que realmente faça sentido para mim. Ela soltou um suspiro baixo antes de explicar de forma mais clara. Xiain disse que, depois do incidente no esgoto, a posição dela no trabalho melhorou por sua causa, e ela queria retribuir esse favor de algum jeito. Ela ficou insistindo sem parar que ainda me devia pelo que aconteceu antes. Então me pediu para pagar essa dívida no seu lugar. Então isso não é exatamente algo que eu tô te dando por conta própria. É um que da Xavier. Entendeu? Bjorn Jandel assentiu devagar. Mesmo assim, ele ainda não conseguia se livrar da sensação de que ela estava tentando contornar a questão. Certo, então em termos simples, você queria me dar alguma coisa. Agora curioso, ele perguntou, então o que exatamente é esse presente? Um livro, respondeu ela. Ele ficou realmente surpreso, porque claramente não era um livro qualquer. Bistoparite. No instante em que viu o título, ele congelou em choque. Esse livro tem uma classificação de segurança de alto nível. Ele nem aparece quando usam magias de busca. É um dos raros. Normalmente, só nobres ou um grupo minúsculo de pessoas com autorização especial podem acessar algo assim. Bjorn Jandel não conseguiu esconder o espanto. E você realmente não se importa de me deixar ler algo tão valioso mesmo eu não sendo nobre? Ela não parecia particularmente preocupada. Desde que você não saia por aí falando disso, eu não me importo. Não é como se eu ficasse distribuindo esse tipo de privilégio para qualquer um toda hora. Além disso, quem é que daria atenção para um lugar esquecido e empoeirado como essa biblioteca? Bjorn Jandel de repente se viu curioso sobre o passado de Lagna Litaniel Pefroz. Quem é essa garota, afinal? Ele começou a virar as páginas e percebeu na mesma hora o quanto os livros restritos eram realmente diferentes. Esses livros de alta autorização realmente estão em outro nível. Esse aqui tá cheio de informações valiosas que podem me ajudar diretamente a sobreviver nesse mundo. Quero ler cada página, não importa quanto tempo leve, mas a biblioteca já devia estar perto de fechar. Lagna Litaniel Pefroz soltou um suspiro e perguntou, então por que você veio tão tarde?
Ele não tinha uma resposta de verdade para isso. Como é que eu vou saber? Pensou ele. Então esse é o presente, né? Ela me deu um livro. Ela desviou o olhar, levemente sem graça. Acho que não tenho muita escolha. Só hoje, vou deixar você ficar e ler até eu terminar de guardar o resto dos livros. Bjorn Jandel se sentou e mergulhou no livro, ficando completamente absorvido pelas páginas diante dele. Já li tanto material valioso. A estrutura de R.A.F. Donner, um livro sobre as organizações administrativas públicas da cidade. Ele até traz informações sobre grupos que a maioria dos cidadãos comuns nunca nem ouviu falar, como o Secret Security Bureau. Estruturas de poder realmente são iguais em qualquer mundo. The Old of Evil Spirits, uma obra-prima que explora profundamente o reino deles. Até inclui o relato em primeira mão de um agente veterano do Secret Security Bureau que quase morreu dentro do domínio espiritual de entidades malignas. Esse tipo de material pode me ensinar a sobreviver às situações realmente perigosas que talvez eu enfrente algum dia. Ele continuou virando páginas uma atrás da outra, absorvendo o conhecimento como um homem faminto devorando comida. Depois veio uma coletânea sobre fendas especiais e seu volume de continuação. Esses livros contêm praticamente tudo o que existe para saber sobre fendas dimensionais. Por causa do espaço limitado, eles cobrem só 4 fendas, mas mesmo assim, isso aqui é praticamente um manual de campo completo. Inclui todos os fragmentos de sigilo que eu passei 9 anos procurando, leu ele com concentração total, sem conseguir desviar os olhos. Mesmo que isso cubra só 4 fendas comuns, para mim já é uma obra-prima. Isso é um tesouro sem medida, não só para mim, mas provavelmente para as pessoas desse mundo também. Então algo na página pegou ele totalmente de surpresa. Ele viu o nome do autor escrito ali, e seus olhos se arregalaram na hora. Que porra é essa? Por que o nome daquele desgraçado tá num lugar desses? Auriel Gabis, o desenvolvedor de Dandy Stone. A mente de Bjorn Jandel começou a disparar na mesma hora. Então só restam 2 possibilidades reais. A primeira é a mais extrema e perturbadora de todas. O autor, Auriel Gabis, de alguma forma entrou pessoalmente nesse mundo. Se isso for verdade, então isso vai ficar muito complicado. Bjorn Jandel começou a questionar a própria natureza desse mundo. Se for esse o caso, então o motivo de eu ter vindo parar aqui está diretamente ligado ao criador do jogo. Em outras palavras, isso não foi algum acidente místico. Foi algo feito por mãos humanas. E, pela minha experiência, no momento em que algo é feito por humanos, as chances de virar um desastre completo só aumentam. Então, será que o desenvolvedor do jogo é algum tipo de figura poderosa nesse mundo? Ele recusou a oferta dela de novo, sem querer que ela se desgastasse ainda mais. Esquece. É melhor você ir descansar. Ela suspirou e reclamou baixinho. Mas mesmo se eu voltar, não tem nada para fazer lá. Ele gritou de repente com ela. Como assim, nada para fazer? Se você tem tempo sobrando, então vai treinar sua esgrima. Ela fez bico, ferida pela bronca dura. Resmungou baixinho, mas não disse mais uma palavra em voz alta depois disso. No começo, eu estava planejando descansar hoje e sair amanhã, mas parece que esses planos mudaram um pouco agora. Mais tarde, na biblioteca, ele cumprimentou a bibliotecária direito. Ei, acabei de perceber que a gente nunca se apresentou oficialmente. Eu sou Bjorn Jandel, filho de Jandel. Ela respondeu com a indiferença de sempre. Claro, eu já sei disso. A biblioteca vai fechar em breve. Você vai entrar ou não? Não, eu não vim aqui para ler hoje. Ela parecia tão sem emoção quanto sempre. Então ele chamou ela pelo nome. Lagna Litaniel Pefroz. Ela percebeu o erro em como ele falou, mas não se deu ao trabalho de corrigir com muita firmeza. É Litaniel, não isso aí, mas me chama do que quiser. Certo então. Enfim, Lagna, ele fez uma pequena pausa antes de continuar. Você consideraria deixar suas funções de bibliotecária de lado por um tempo e se juntar a mim como membro de pare na dungeon? Antes mesmo que ele pudesse terminar de falar, ela cortou ele.
Eu recuso. Bjorn Jandel ergueu uma sobrancelha e provocou ela depois da recusa. Tudo bem, entendi. Ele olhou para ela com deboche aberto. Se você é o tipo de maga tão fraca que nem consegue lidar com uma dungeon, então realmente não tem mais nada para discutir. Bjorn Jandel ainda não entendia totalmente como esse mundo se conectava ao jogo. Mas ele sentia que encontrar uma pista já era um bom sinal. Pensando bem, eu ainda não sei nada com certeza. Até aquela chave que usei para abrir o portão, será que aquilo era mesmo meu caminho de volta para a realidade ou não? Mesmo assim, ele se agarrou à esperança. Se eu continuar seguindo esse nome e cruzar isso com tudo que li nesses livros, talvez, só talvez, eu encontre um caminho de volta para casa algum dia. Eu preciso ter cuidado. Não posso deixar ninguém descobrir isso. Primeiro de tudo, preciso revisar tudo de novo desde o começo. Pode ter alguma coisa que eu deixei passar. No fim, ele leu durante a noite inteira. Quando a luz pálida da manhã finalmente entrou pelas janelas, Bjorn Jandel ergueu os olhos e piscou, atordoado. Já é de manhã? Ele saiu e encontrou Lagna Litaniel Pefroz dormindo numa cadeira. Você podia simplesmente ter me acordado, disse ele. Por que você ainda está sentada aqui depois de passar a noite toda? Ela respondeu com arrogância na mesma hora. Não entende errado. Eu só estava descansando um pouco depois de guardar os livros. Ele deu uma risadinha por dentro. Descansando um pouco? É, sei. Ah, já está na hora de abrir a biblioteca. Mesmo com olheiras pesadas debaixo dos olhos, ela insistiu com teimosia, tô falando sério. Não entende errado. Ele não perdeu mais tempo discutindo com ela. Certo, entendi. Obrigado. Mas Lagna Litaniel Pefroz não amoleceu nem um pouco. Por que você ainda está parado aí? Anda logo e vai embora. Enquanto Bjorn Jandel se afastava, pensou consigo mesmo. Ela é uma pessoa bem legal, não é? Algumas horas depois, na Torre dos Magos. Raven, você tá aí? Ele chamou em direção ao quarto. Ainda meio dormindo enrolada num cobertor, Raven espiou para fora. Jandel, por que você tá aqui tão cedo de manhã? Tem uma coisa que preciso te perguntar. Ela resmungou, sonolenta. Fala logo. Ainda tô com sono. Antes que ele pudesse continuar direito, ela bateu a porta na cara dele. Nossa party tá sem uma maga. Você teria interesse em entrar na nossa próxima raid? Tô fora, respondeu ela na mesma hora, sem a menor hesitação. Espera, espera, acrescentou Bjorn Jandel rapidamente. Não foi por isso que eu vim. Preciso de um favor. Raven botou a cabeça para fora de novo. Um favor. Ele levantou uma página rasgada. Isso aqui é um fragmento do livro Tyrande Reality AI. Quero saber quando esse papel foi feito. Ela não respondeu de imediato e apenas deu um sorriso de canto, como se já soubesse de algo. Você sabe que nada sai de graça, né? Tá bom. Entra. Assim que ele entrou, ela encarou ele com olhos afiados e investigativos. Me diz uma coisa, como você sabia sobre o artefato sagrado do vampiro, o Tears of the Gods? Como você sabia que ele estava escondido dentro daquela estátua? Bjorn Jandel sustentou o olhar dela e respondeu de forma direta, eu já te falei isso umas 100 vezes. Eu não fazia ideia do que aquilo era. Eu só quebrei a estátua perto da fonte, e aquilo caiu de dentro. Ela encarou ele com desconfiança escancarada. Você tá mesmo tentando me dizer que não sabia o que era, e mesmo assim usou aquilo contra um vampiro? Eu deduzi. Tinha a imagem de uma deusa, então imaginei que podia ser algo divino e útil para afastar o mal sério, eu juro pela honra de um guerreiro. Tô falando a verdade. Os olhos dela de repente brilharam de empolgação. Finalmente, encontrei um volume real de Tears in Reality, mas imagino que você deve ter conseguido isso na biblioteca, né? Bjorn Jandel esperou ela terminar, e então fez a pergunta que ele realmente tinha vindo fazer. Então, sobre o favor que eu te pedi. Ela sentiu de leve, como se já tivesse lido tudo no rosto dele.
Eu sei exatamente o que você quer. Mas não me arrasta para nenhuma coisa estranha de novo. Tudo bem, só dessa vez. Fechado. Até a semana que vem eu deixo pronto o resultado da análise do papel. Valeu. E da próxima vez, não bate na minha porta tão cedo de manhã de novo. Entendeu? É. Mais tarde, no mesmo dia, no ponto de encontro de sempre do grupo, Misha Karusten chamou assim que viu ele. Bjorn Jandel, onde você tava? Eu até passei na sua casa, e você não tava lá. Eu tava na biblioteca. Os olhos dela se arregalaram na hora. A noite toda? Espera, não me diz que isso quer dizer. Bjorn Jandel percebeu na hora o olhar estranho nos olhos dela. O que você quer dizer com isso? Eu só tava lendo livros. Lagna Litaniel Pefrosh me deixou ficar lá, só isso. Ela apoiou o queixo numa mão, com uma expressão cheia de desconfiança. Sério? Esse maluco ficou acordado a noite inteira só para ler. Antes ele tinha recusado porque não queria deixar ela ainda mais cansada. Esquece. Vai descansar, ele tinha dito. Ela suspirou e respondeu baixinho, mas em casa também não tem nada para fazer. Ele respondeu de forma ríspida. Como assim não tem nada para fazer? Se você tá com tanto tempo livre assim, então vai praticar esgrima. O rosto dela caiu depois da bronca. Af, murmurou ela em frustração, mas não discutiu mais. Eu tava planejando descansar hoje e sair amanhã, mas parece que esse plano vai mudar agora. Mais tarde, quando ele chegou na biblioteca, cumprimentou ela com educação e se apresentou direito. Ei, a gente nunca se apresentou de verdade, né? Eu sou Bjorn Jandel, filho de Jandel. Ela respondeu com a indiferença de sempre. Claro que eu sei. Já tá quase na hora de fechar. Você vai entrar ou não? Não, hoje eu não vim aqui para ler livro. A expressão dela nem mudou. Então Bjorn Jandel chamou ela pelo nome. Lagna Litaniel Pefrosh. Ela percebeu que ele pronunciou errado, mas claramente não ligou o bastante para implicar com isso. É Litaniel, não isso aí. Mas me chama como quiser. Milímetro entendi. Enfim, Lagna, disse ele ao fazer a proposta, você pode deixar o trabalho de bibliotecária de lado por um tempo e entrar na minha pare no labirinto? Ela nem deixou ele terminar antes de recusar. Recuso. Depois de levar-o fora, ele tentou provocar ela de propósito. Tudo bem, entendi. Ele olhou para ela com deboche escancarado. Se você é só uma maguinha fraca que nem consegue entrar num labirinto, então não tem mais o que conversar. Depois disso, Bjorn Jandel se defendeu. Por que eu mentiria para você? Ele claramente estava irritado com o jeito que ela continuava encarando ele. Que olhar é esse? Para de me olhar assim. Então, do nada, ele lembrou do que ela queria ter dito para ele na noite anterior. Ei, o que era aquilo que você queria me falar ontem? Ela se mexeu sem jeito e hesitou. Bom, aquilo é que bem nessa hora, alguém chamou, ei, vocês dois. Eles chegaram. Agarrando aquela interrupção como se tivesse salvado a vida dela, ela usou isso na mesma hora como desculpa para escapar. Eles chegaram. Estavam te esperando, sabia? Bjorn Jandel ficou genuinamente confuso. Estavam me esperando? Foi Kurud Murad, o mais velho, quem falou. Certo, se alguém tem alguma coisa para dizer sobre a nossa pare, agora é a hora. O grupo inteiro ficou em silêncio, todo mundo esperando Bjorn Jandel falar primeiro. Tá bom, Bjorn Jandel, pode falar. Bjorn Jandel se dirigiu ao grupo com uma voz séria e firme. Parece que a gente precisa de um novo companheiro. Eu perguntei para outras duas magas se elas queriam entrar com a gente, mas as duas recusaram. E Kurud Murad mostrou irritação na cara. Você já saiu por aí procurando outras magas? O mago ao lado dele tratou logo de parar ele. Calma, e Kurud Murad. O Bjorn Jandel tem razão. Bjorn Jandel rebateu sem hesitar. Então você tem uma ideia melhor? E Kurud Murad explicou por que tinha reunido todo mundo ali em primeiro lugar.
Foi exatamente por isso que eu chamei todo mundo. Eu fiquei pensando na situação do Leorvuerdvalki. Primeiro, a gente precisa falar sobre por que ele tá encrencado. Bjorn Jandel cortou, impaciente. Fala resumido, para eu conseguir acompanhar o que você tá tentando dizer. E Kurud Murad expôs o plano dele. Resumindo, vamos falar diretamente com o Barão Marton. A garota ficou chocada. O quê? Como é que a gente vai se encontrar com um barão? Ele mora na capital real. A gente não pode simplesmente aparecer lá e esperar ser recebido. E Kurud Murad sorriu com confiança. Na verdade, essa casa de chá é um dos lugares que o Barão Marton frequenta. Ele deve chegar aqui muito em breve. Bjorn Jandel ficou irritado na hora. Você espera que a gente simplesmente encontre ele aqui do nada, sem nenhum aviso? E Kurud Murad praticamente se agarrou nele, quase implorando. Se a gente não falar com ele hoje, vai ter que esperar um mês inteiro. E ele ainda é um nobre com título. Encontrar ele assim, em grupo, vai ser bem menos intimidador. Eu dou 300.000 Spirit Stones para cada um de vocês. Por favor, fiquem e me ajudem a implorar para ele. Bjorn Jandel reconsiderou em silêncio. Se não fossem esses 300.000 Spirit Stones, eu já tinha ido embora. Nesse momento, alguém entrou na sala. Bjorn Jandel reconheceu na hora quem era. É meu irmão. Vai lá. Boa sorte. O jovem deu um passo à frente, nervoso, e cumprimentou o barão. Barão Marton. Sou eu, Leorvuerdvalki. Ele caiu de joelhos em sinal de respeito. Por favor, me escute. O barão se virou e olhou para ele com uma leve confusão. Dvalki, esse nome me parece familiar. O mordomo ao lado dele se inclinou e explicou num tom respeitoso. A família Dvalki é a casa materna de Lady Carolina, a terceira esposa do antigo barão. O barão mal olhou para ele. Ah, entendi. Então, o que você quer? Leorvuerdvalki tremia ao responder. Eu queria dizer que... Bjorn Jandel soltou um suspiro quando viu o quanto o homem estava assustado e entrou para ajudar. Tá bom, eu resolvo isso. Ele foi até lá e bagunçou o cabelo de Leorvuerdvalki de forma casual. É um prazer conhecer o senhor. Eu sou Bjorn Jandel, filho de Jandel. O barão ficou olhando para ele em silêncio. Faz muito tempo desde a última vez que falei com um berserker. Que sensação estranha. Então, o que exatamente você quer de mim? Bjorn Jandel explicou de forma direta. Ontem ele foi levado pelo grupo de Mosulin, e agora foi proibido de entrar no labirinto. O senhor pode tirar essa proibição dele? O barão pareceu mais confuso do que ofendido. Que pena, mas por que você tá me contando isso? Bjorn Jandel ficou sem entender. Ué, esse homem não devia ser o responsável por tudo isso? Então por que parece que ele não faz ideia do que está acontecendo? Um mordomo se inclinou e sussurrou outra coisa no ouvido do barão, e só então o homem pareceu entender. Ah, ele é ilegítimo. É isso? Certo. Certo. Então ele é. O mordomo continuou calmamente. Sim, mas isso não pareceu importante o bastante para incomodar o senhor, então nunca relatei. O barão elogiou o mordomo na mesma hora. Bom. Você fez bem em não me fazer perder tempo com coisa trivial. Do lado, Leorvuerdvalki empalideceu. Trivial. A palavra deixou ele claramente ferido e humilhado. Bjorn Jandel deu um tapinha leve na cabeça dele, num consolo silencioso, e então se virou de novo pro barão. Enfim, o senhor pode pelo menos remover a proibição que impede ele de entrar no labirinto? Mas o barão só debochou, claramente sem se importar. E por que eu faria isso? A frustração subiu de uma vez em Bjorn Jandel, e ele xingou baixinho. Tentar ter uma conversa normal com esses desgraçados era irritante demais. Malditos! Então, de repente, o mordomo sussurrou algo no ouvido do barão. Meu senhor, espere um momento. O barão parou e então percebeu o que o mordomo queria dizer.
Você tá falando desse lunático? Little Vulcan. O mordomo assentiu na hora. Sim, exatamente. A expressão do barão se iluminou, reconhecendo ele com alegria. Ora, que surpresa agradável! Então esse é o aventureiro por quem o conde tem tanto interesse. Graças a você, eu recebi umas informações bem úteis. Vou te recompensar com 20.000 Spirit Stones. O mordomo sorriu, agradecido. Estou honrado, meu senhor. Então o barão voltou a atenção para Bjorn Jandel e chamou ele animado. Ora, por que você tá aí parado? Você é o Bjorn Jandel, não é? Ele assentiu com aprovação. Vou tirar a proibição do labirinto do seu amigo, mas em troca tem um pedido. Não, vamos ser sinceros e chamar isso pelo nome certo, uma exigência. Bjorn Jandel estreitou os olhos, desconfiado. Que tipo de exigência é essa? O barão levantou o olhar para ele com um sorriso esperto e divertido. Daqui a 2 meses, meu querido conde vai realizar um grande banquete. Eu quero que você vá comigo. Bjorn Jandel piscou, surpreso com o quanto aquilo parecia simples. Só isso? Só comparecer numa festa? O barão deu uma risadinha. Bom, por acaso você tem algum talento que possa mostrar lá? Alguma coisa que entretenha os convidados. O rosto dele se iluminou de diversão, claramente imaginando Bjorn Jandel se apresentando como um animal treinado diante da plateia. Talvez entortar barras de ferro com as mãos nuas ou algo assim. Não seria um baita espetáculo? Bjorn Jandel fechou os punhos por dentro, fervendo de raiva com o jeito que estava sendo menosprezado. O que ele acha que um lunático é? Algum tipo de palhaço de circo? Mas aí veio a verdadeira isca. Eu vou te pagar 1.000.000 de Spirit Stones, acrescentou o barão com a maior naturalidade, como se aquilo não fosse nada. E aí? Temos um acordo? Bjorn Jandel ficou chocado com o valor. Eu ouvi direito. O barão deu um sorriso de canto, interpretando completamente errado o silêncio. Pouco demais para você? Ou tá só se fazendo de difícil? A postura inteira de Bjorn Jandel mudou num instante. Um sorriso brilhante e enorme apareceu no rosto dele quando respondeu com entusiasmo. Pode me chamar a qualquer hora, meu senhor. Eu faço qualquer coisa pelos meus companheiros. Mas, por dentro, ele já estava comemorando. Com esse dinheiro todo na mesa, só um idiota recusaria. Mesmo falando de forma casual com um nobre, Bjorn Jandel não foi punido como o jovem mago tinha sido. Como lunático, ele era isento de acusações por desrespeito a nobres, mesmo que falasse sem honoríficos. Muito tempo atrás, os lunáticos conquistaram grandes méritos no campo de batalha e, por causa disso, receberam um privilégio real especial. Eles não eram obrigados a falar formalmente com ninguém no reino, exceto com o próprio rei. Na manhã seguinte, Misha Karusten e Kurudmurad correram até o portão da frente da mansão, os dois visivelmente preocupados. Leorvoerdvalki, como foi? Misha Karusten perguntou primeiro. Leorvoerdvalki forçou um sorriso, mas o rosto dele ainda parecia sombrio. Bom, eu consegui entrar no labirinto. Mais fácil do que você provavelmente imaginaria. Ao ouvir isso, Bjorn Jandel ficou em silêncio e olhou pensativo para Leorvoerdvalki. Poder realmente fazia toda a diferença. Talvez ele devesse começar a pensar se, quando necessário, não era mais inteligente depender de gente influente. Fama e conexões faziam tudo andar mais fácil. Mesmo que a notícia fosse objetivamente boa, a expressão de Leorvoerdvalki ainda preocupava Misha Karusten. Mas então por que você ainda tá com essa cara de abatido? Perguntou ela. Ele apenas riu e tentou disfarçar com um sorriso sem graça. Não é nada. Então Kurudmurad tirou a recompensa prometida, uma bolsa pesada recheada com 300.000 Spirit Stones, 3 vezes mais do que tinham combinado no começo. Ele riu com vontade. Vai, pega. Todo mundo decidiu não aceitar a parte deles, então eu ia me sentir mal se ficasse com tudo para mim. Vendo a união do grupo daquele jeito, Kurudmurad não conseguiu deixar de se emocionar. Obrigado, disse ele.
Eu sei que não deve ter sido fácil para um guerreiro abaixar a cabeça e se conter na frente de alguém assim. Diante de uma quantidade tão absurda de Spirit Stones e ainda assim não pegar nada, foi doloroso para Bjorn Jandel. Aquele cara me ofereceu 1 milhão inteiro. Como é que eu ia recusar isso? No fim das contas, até os lunáticos precisam sobreviver de algum jeito. De que adianta a honra se ela não põe comida na sua barriga? O tom de Kurudmurad ficou sério enquanto ele olhava para Bjorn Jandel com sinceridade. Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim, e um dia eu vou te pagar por isso. Mesmo que Bjorn Jandel tenha ficado tentado a simplesmente aceitar aquelas palavras, ele se obrigou a recusar com educação. Você realmente não precisa. Então, de repente, Leorvoerdvalk falou com hesitação. E eu, com certeza vou te pagar 10 vezes mais, Bjorn Jandel. Sem querer ficar para trás, o outro acrescentou com determinação, não, como líder da equipe, eu, vendo os dois indo e voltando nisso, Bjorn Jandel finalmente cortou. Tá bom, quem me pagar primeiro tá valendo. Façam o que quiserem. Mishakar estendeu uma risadinha e provocou ele. Olha só você, Bjorn Jandel. Tá com vergonha. O comentário pegou ele de surpresa. O quê? Não tô, não, rebateu ele na hora. O tempo passou num piscar de olhos. Finalmente, o dia em que o labirinto abriria chegou. Diante da entrada, o grupo fervia de empolgação e expectativa. O labirinto, um campo de batalha sagrado entre dimensões, exclamou alguém, admirado. Então uma agitação surgiu atrás deles. Aquele é o Bjorn Jandel, filho de Jandel. Foi ele quem encontrou o caminho pro labirinto. Outra voz gritou, parece que ainda mais guerreiros lunáticos perdidos se reuniram aqui. À medida que os murmúrios ao redor ficavam mais altos, Bjorn Jandel tomou a palavra e chamou a atenção de todo mundo. Escutem bem. É só seguir o que eu ensinei a vocês. É isso que significa se tornar um guerreiro de verdade. Um dos jovens guerreiros lunáticos levantou a mão e perguntou com os olhos brilhando, isso quer dizer que um dia a gente pode virar guerreiros famosos como você? Bjorn Jandel assentiu com firmeza. Claro. Todos vocês podem chegar lá se treinarem o bastante. O grupo explodiu em comemoração, e a moral deles foi lá para cima. A gente vai conseguir. Vamos seguir suas palavras. Obrigado, Little Vulcan. Nós respeitamos você. Vendo o ânimo deles tão alto, Bjorn Jandel se virou e disse com calma, eu tô indo agora. Boa sorte. Os jovens guerreiros olharam para as costas dele enquanto ele se afastava, com os olhos cheios de gratidão e admiração. Ele não só trouxe a gente até aqui. Ele ainda nos deu orientação. Ele realmente é Little Vulcan, um guerreiro grandioso de verdade. Vamos fazer exatamente o que ele disse. Boa sorte. Observando de trás, Kurudmurad ficou profundamente emocionado. Você realmente cuida bem dos seus companheiros de clã. Bjorn Jandel respondeu calmamente enquanto continuava caminhando. Eu só estou fazendo pouco que posso. Para todo mundo, aprender com experiência é um processo brutal e impiedoso. Kurudmurad andou ao lado dele e fez um aceno lento, compreensivo. É verdade. De repente, os olhos de Bjorn Jandel se estreitaram, e uma aura fria e arrepiante tomou conta de sua expressão. Alguns dias antes, Karak, o terceiro filho de Vanon, o havia alertado com um tom sério. Ultimamente, tenho agido como um guardião da equipe de segundo nível. A maioria dos outros morreram no labirinto. Tudo porque faltava experiência. A memória fez seu humor escurecer de imediato. Se ao menos eles tivessem sido dispostos a mudar aquelas tradições ultrapassadas e ensinar as pessoas corretamente, talvez tantas vidas não tivessem sido perdidas. Ele não pôde evitar soltar um suspiro baixo para si mesmo. Eles entraram no labirinto apenas 3 vezes, e as coisas já terminaram assim. À frente dele, Misha Karusten de repente chamou, Ei, Braun Rotmiller, por que você não tá carregando uma arma? Braun Rotmiller respondeu calmamente, está no meu inventário. Eu só sou mais acostumado a puxá-la quando realmente preciso.
Misha Karsten achou isso inesperadamente engraçado. Oh, isso é até legal. Quando Leorvoerdvalk o viu se aproximando, sorriu. Aí está você. Terminou tudo? Ele respondeu com uma voz plana. É, vamos lá. Mas, quando olhou para a entrada do labirinto, uma sensação de desconforto tomou conta dele novamente. As últimas 3 vezes foram uma bagunça total, e agora isso faz a quarta. Ele não fazia ideia de que tipo de desgraçado ele iria encontrar dessa vez. Mesmo assim, deu um passo à frente sem hesitar. Não há dúvida de que algo vai acontecer de novo, então joguem fora qualquer fantasia agora e fiquem prontos para lutar. No instante em que eles entraram no labirinto, uma série de notificações do sistema soou ao redor deles. Você entrou na caverna de cristal, andar 1. O número de pontas de cristal que você possui atingiu o limite. Caça monstros e suba de nível. Você entrou no deserto de pedra, andar 2. Graças a um bom ponto de partida, conseguiram chegar ao deserto de pedra em apenas 9 horas. Junto com sua equipe, ele lutou ferozmente e continuou avançando sem sofrer grandes contratempos pelo caminho. Mesmo depois de caçar todos os tipos de monstros que podiam encontrar para ganhar o máximo de experiência possível, ainda assim chegaram ao portão de teletransporte para o próximo andar em apenas 4 dias. Mais tempo passou, mais batalhas se acumularam, e então as notificações começaram a soar novamente. Você matou o gnomo caído. Avmorig-Fried matou o cobalto escudo. Você matou o golem de pedra. Você matou o sentinela de pedra. Você matou a bruxa da árvore. Você entrou no caminho da peregrinação, andar 3. No 8º dia, eles haviam cruzado com segurança a floresta da bruxa e chegado ao portão de teletransporte para o 4º andar. Você entrou na torre celestial, andar 4. No momento em que ele viu os monstros diante dele, sua expressão ficou muito mais séria. Todo monstro do andar 3 está aqui, até os de 6º grau, junto com criaturas que só aparecem neste lugar. Em outras palavras, a quantidade de experiência que podiam ganhar aqui era enorme. Um brilho frio passou pelos seus olhos, e sem hesitar, ele avançou diretamente. Um golpe limpo derrubou o monstro à sua frente. Ele pensou para si mesmo, não chamam isso de torre de treinamento à toa. Depois de um tempo, mais notificações começaram a aparecer. Você matou o vidre. Você matou o lagarto batedor. Você matou o Dolaran. Você matou a rainha Banshee. Você matou Electra, a corajosa. Você matou o cavaleiro dragão. Você matou o olho vivo. Finalmente, a longa sequência de treinamento chegou ao fim. No final, focando totalmente na caça, eles ganharam um total de 3,9 milhões de Spirit Stones, o que significava 780 mil para cada um. Olhando para a bolsa pesada em suas mãos, Braun Rottmiller murmurou de forma sombria, isso não é exatamente uma pequena quantia, mas eu ainda me sinto estranhamente decepcionado. Sou só eu? Misha Karsten imediatamente concordou. Não. Eu sinto exatamente a mesma coisa. Leorvoerdvalk também acenou com a cabeça. Eu entendo o que você quer dizer. E Kurud Murad então acrescentou, parece que a sorte insana do Bjorn Jandel finalmente se esgotou. Bjorn Jandel não disse nada. A verdade é que parte do dinheiro que eles ganharam veio da habilidade passiva dele, ganância, que aumentava as taxas de queda de Spirit Stones em 30%. Olhando para a bolsa em suas mãos, ele franziu a testa e pensou, por que ganhamos até menos do que na nossa primeira viagem ao labirinto? Então a resposta de repente se encaixou. Agora entendo por que existem tantos ladrões e saqueadores. A vida realmente está ficando mais difícil. Talvez nós termos sido incrivelmente sortudos antes, e isso é o que a normalidade realmente parece. Se isso for verdade, então na verdade eu não tenho nada a lamentar depois de tudo. Depois de se consolar com esse pensamento, eles aproveitaram ao máximo seu tempo na cidade. Bjorn Jandel até ajudou Raven com suas pesquisas, e juntos conseguiram datar o segundo códice da fissura para 150 anos atrás. Esse ano coincidiu com o início do jogo, a morte do primeiro rei e a criação do próprio livro.
Diante de uma coincidência tão pesada, ele não pôde deixar de cair em um profundo pensamento. Eu quero saber o que realmente aconteceu naquela época, mas agora não tem como confirmar isso com certeza. Acho que tudo o que posso fazer é esperar. Misha Karusten percebeu como ele parecia distraído e chamou, Bjorn Jandel, você está me ouvindo? De volta à realidade, ele respondeu rapidamente, sim, estou ouvindo. Mas lá dentro, um plano já começava a tomar forma. Parecia que eles não tinham escolha a não ser entrar no labirinto novamente e descobrir a verdade por conta própria. O tempo passou mais uma vez. O quinto labirinto. Dessa vez, o número de Spirit Stones que cada pessoa recebeu foi alterado para 790.000 Spirit Stones por pessoa. No momento em que ouviram esse número, todos se olharam surpresos e confusos. Alguém fez algo errado? A gente mal fez alguma coisa além de subir de nível um pouco, murmuraram incrédulos. A sala escura estava iluminada apenas pela luz trêmula das velas, fazendo as sombras tremerem contra as paredes. Deitado na cama, Bjorn Jandel tentou controlar sua respiração e se acalmar depois de tudo o que aconteceu. Vamos, pare de se preocupar à toa. Tudo está indo bem. Mas, não importava quantas vezes ele se dissesse isso, a sensação de inquietação não o abandonava. No final, ele não conseguiu dormir nem um pouco. Droga, o que eu tô pensando agora? Murmurou enquanto se sentava e esfregava as têmporas, completamente exausto. As coisas estão indo bem, e é exatamente por isso que parece perigoso. Não esqueça disso. O momento em que você abaixa a guarda é sempre quando o desastre acontece. Eu não posso parar por aqui. Eu preciso me tornar ainda mais forte. Essa é a única maneira de eu sobreviver, disse a si mesmo com determinação. Com esse pensamento, ele se deu um tapa forte no rosto, forte o suficiente para deixar um roxo. Se alguém me visse agindo assim, provavelmente pensaria que eu perdi a cabeça de vez. Então seus olhos se abriram de repente, afiados, focados e cheios de determinação. Sempre assuma o pior. Se eu tiver que enlouquecer, então que seja. Um sorriso torto apareceu no canto dos seus lábios. Então eu vou ser o tipo de lunático que faz absolutamente tudo possível só para continuar vivo. Na manhã seguinte, Misha Karusten já estava na cozinha preparando o café da manhã. No momento em que ela viu como ele estava pálido, sorriu suavemente e perguntou, Bjorn Jandel, algo errado? Enquanto comia, ele respondeu, não, nada. Por que pergunta? Misha Karusten olhou com preocupação silenciosa. É só, seus olhos estão meio assustadores hoje. Bjorn Jandel desviou o olhar e respondeu de forma plana, ah. Por dentro, ele pensou, talvez eu esteja franzindo a testa demais de novo. Olhando para a comida no prato, ele ficou sério. Meu problema é que eu abaixei a guarda. Eu preciso ficar me lembrando disso repetidamente. Foco. Não fique complacente. Foi então que a voz de Misha Karusten cortou seus pensamentos novamente. Ei, Bjorn Jandel,